Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz bem assim. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 ao 38, diz bem assim. O Senhor Jesus diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então o Senhor Jesus já está dizendo bem claro aqui que ele não veio trazer paz, mas a espada. Através da espada você conquista a paz. Aleluia. Através da palavra de Deus, ela é a espada. Ele diz bem claro no versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Olha só. Porque o familiar que está nas trevas, ele não vai ficar bem perto daquele que está na luz. Porque o Satanás ele vai fazer de tudo para ter aquela desunião na família. A luz aborrece as trevas. É uma guerra aí. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha que forte. Por isso que às vezes a gente fica... Acontece tanta coisa na família e você fica assim, sem entender. Mas a palavra de Deus já adverte a gente aqui que os inimigos do homem, os inimigos da gente, é os da nossa própria casa. O Satanás vai trabalhar nos da própria casa, porque ele odeia ver família unida. O diabo não quer ver família unida, uma família, um lar abençoado. Ele não quer. Então aquela pessoa que aceitou o Senhor Jesus e procura viver ali de fato de verdade, Satanás ele vai usar aqueles que não aceitou Jesus ainda para poder tirar a paz daquele que aceitou, para perseguir ele. Vai ter uma desunião ali. Isso é forte. E Jesus diz bem assim: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aleluias. Isso é forte. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Eu não posso amar minha mãe nem meu pai mais do que a Jesus Cristo. Se eu fizer isso, eu não sou digno do Senhor Jesus, eu não sou digno do reino dos céus. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Até filho, os pais, as mães não podem amar os seus filhos mais do que o Senhor Jesus, mais do que a Deus. Se amar não é digno dele, ou seja, não é salvo, isso é forte. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte. E em Miqueias capítulo 7, diz bem assim, Miqueias capítulo 7, do versículo 5 ao 7, diz bem assim: Não creais no amigo. Não é para nós acreditar no amigo, creai. Confiar mesmo, de fato, de verdade. Temos que confiar somente em Deus. Então, um crédito pelas obras da pessoa. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Olha, no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre
o teu peito. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca. Temos que guardar a boca. É forte. Aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. Por isso que a gente vê muito isso aqui. Pai desprezando o filho, desprezando mãe. É o cumprimento da palavra, é a palavra. Está escrito. Só vence isso aqui quem tem o amor de Deus, quem se pega com Deus. Através da palavra, da espada. Da Bíblia Sagrada. Aleluias. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Tá vendo? Aí o profeta falou bem assim, o profeta Miqueias: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluias. A gente tem que esperar em Deus, no Deus da nossa salvação. O nosso Deus, ele vai nos ouvir. Aleluias. A palavra de Deus diz bem claro: ainda que o nosso pai e nossa mãe nos abandone. Aleluias. A palavra de Deus diz bem claro: ainda que o nosso pai e nossa mãe nos abandone, Deus, ele nunca vai nos abandonar. Pelo contrário, somos nós que abandonamos a Deus através do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Aleluia. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Quem vive no pecado está separado de Deus. Aleluia. Quando a pessoa vive ali em santificação, comunhão com Deus, fazendo o que agrada a Deus, obedecendo e praticando a palavra de Deus, aleluia, ele está com Deus. Essa pessoa está com Deus. E em Jeremias 17, do versículo 5 ao 10, diz bem assim: assim diz o Senhor. Diz quem? O Senhor, Deus. Assim diz Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Se eu confiar no homem, eu sou maldito. Eu não posso confiar no homem. A gente dá um créditozinho, porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Se a árvore é boa ou má. Essa árvore ali é o ser humano. Aleluias. E o fruto é as obras. É o que a pessoa faz. Pelo fruto se conhece a árvore. Aleluias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só. Afasta o coração de Deus. Se afasta de Deus. Porque está confiando ali no homem. A gente temos que confiar somente em um: Deus. Deus nunca vai nos desapontar. Deus não vai.
porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Agora, aquele que confia em Deus, ele é bendito, ele é abençoado, ele é feliz. Mas que confia no homem, ele é maldito. Hoje a gente vê mães matando filhos, pais matando filhos, filhos matando pais. E Deus, ele não faz isso com ninguém. Pelo contrário, se a pessoa se afastar de Deus, aí sim a pessoa está vulnerável, está à mercê de Satanás. O diabo, ele faz o que ele quiser da pessoa, porque a pessoa longe de Deus, ele se chega para perto de Satanás. E o diabo não quer o bem de ninguém. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Aleluia. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Aleluia. Louvado seja o Senhor. No versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e o ano de sequidão não se perturba, nem deixe de dar fruto. Ou seja, essa pessoa não deixa de dar fruto. E a pessoa que confia em Deus, a pessoa que confia no Senhor. Aleluias. Porque quem confia em Deus, já está dizendo aqui, bendito, feliz, abençoado. Bendito o homem que confia no Senhor. Oh, glória. Louvado seja o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Se a tua esperança é Deus, se você confia em Deus, você é bendito. Você é uma mulher bendita, você é um homem bendito, abençoado. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 9 diz bem assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração, ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Quem conhece o coração do ser humano? Quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. O ser humano faz coisa que depois ele fica pensando: como é que eu fiz isso? Não era para mim ter feito isso? Porque o coração, ele é enganoso, ele é corrupto. Aleluia. Aí Jeremias fala bem claro, no versículo 10: Deus toma a boca do profeta aqui já. Deus fala na boca de Jeremias. Deus fala bem assim: eu, o Senhor, esquadrilho o coração,
Deus ele esquadrilha o coração das pessoas. Deus ele esquadrilha o meu coração, o seu coração. Deus sabe o que passa na sua mente. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração. Eu provo os pensamentos. Até os seus pensamentos Deus prova. Deus ele sabe o que você está pensando. O que você vai pensar e o que você está pensando. Pensando em fazer. Deus ele prova. Se você o que está fazendo, pensando é bom ou se é mal. Deus ele prova os seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando. E isto para dar a cada um, aleluias. E isto para dar a cada um. Isso é muito forte. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o seu proceder. Segundo as suas obras. Segundo o que você está fazendo. Segundo o que você faz. Se o que você faz é certo ou errado, você vai ser recompensado ou condenado, segundo as suas obras. Segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto das suas ações. Se as suas ações faz Deus feliz, aleluia. Se as suas ações faz Deus feliz, se as suas obras faz Deus feliz, Deus também vai te fazer uma pessoa feliz. Se as suas ações não é boa, se as suas obras não é boa, você não vai ser uma pessoa feliz. Pelo contrário, a palavra de Deus diz bem claro que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Perfeitos nós não somos, mas se você errou, se você pecou, peça perdão para Deus e não faça mais. Produza frutos dignos de arrependimento, aleluia. Faça aquilo que agrade a Deus. Faça o que agrada a Deus. Não tem nenhum profeta na Bíblia, não tem ninguém na Bíblia que não pecou. Não tem nenhum profeta na Bíblia que não pecou. Não tem nenhum profeta na Bíblia que não errou. Todos erraram. Davi pecou, mas se arrependeu. A maioria pecou, se arrependeram. É forte isso. O que não pode é permanecer no erro, é permanecer no pecado. Não. Errou? Levante a cabeça, sacode a poeira, peça perdão para Deus e continue firme até o fim. Porque a palavra de Deus diz bem claro para mim e para você. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Mateus capítulo 24, no versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere até o fim, aleluias. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Lembrando, o inimigo do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. Não é eu que digo, não, é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus que diz.
Mateus 10, ele diz bem claro no versículo 34: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A palavra. A palavra de Deus é a espada. Através dela você vai conquistar a paz. Aleluia. E ele diz: Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Olha só. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama o seu pai ou sua mãe mais do que a Jesus Cristo, você não é digno dele. Já começa a divisão aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se você ama o seu pai ou sua mãe mais do que o Senhor Jesus, você não é digno dele. Quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Já começou pelos filhos também, agora também. Nós não podemos amar nem pai, nem mãe e nem um filho. Em primeiro lugar. Primeiro lugar é Deus. Em primeiro lugar é o Senhor Jesus Cristo. Aí segundo, sim, pai, mãe e filho. Esposa. Aleluia. Isso é em segundo lugar. Primeiro lugar é Deus. Aleluia. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Nós temos que tomar a nossa cruz. Temos que negar a nossa vontade. Temos que negar o nosso eu. Aquilo que agrada somente a nós, mas não agrada a Deus, que é as coisas do mundo, o pecado. A palavra de Deus diz bem claro: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluias. Ame a Deus. Confie em Deus. Aleluias. Confie somente em Deus. Confie somente em Deus. E Ele nunca vai te desapontar. Agrade a Deus. Busque a Deus. E Deus vai te honrar. Aleluias. Louvado e exaltado seja o Senhor. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória.